Beleza. Vamos começar aqui a gravar, galera. Então, a gente está tratando aqui da LDB sobre suas atualizações. Outro ponto, examinadores amam isso em relação a quantidades, tá? Então, fora do conselhos escolares, 2-2. Só lembra disso. Fora dos conselhos escolares, 2-2. Então, eu tenho 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação dos fóruns conselhos escolares. Circunscrição, gente, é local, tá? Ali, local, município, enfim, região, tá bom? Esse daqui eu já tinha falado para vocês, na questão que foi vetada, esse aqui em relação à educação digital, tá? Foi um ponto que tinham colocado na lei, depois retiraram, tranquilo? Nem chegou a ser publicado na LDB, tá? Estava ainda na discussão do projeto de lei. Foi vetado pelo Ministério da Educação, inclusive, na época, lembrei aqui agora. Em relação à educação profissional, tá, gente? Então, vamos falar sobre ela. Deixa eu ver só um detalhe aqui. Vamos lá. Educação profissional técnica de nível médio deverá observar. Isso aqui são pontos. É o único ponto novo que a gente tem aqui, tá? Ele até destaca aqui. Objetivos, definições, isso daqui a gente já tinha. E aí, ele coloca o seguinte para vocês, tá? Em relação, são poucas coisas aqui que vocês precisam entender. Mas, em relação a 2023, observar alguns detalhes, tá, gente? Normalmente o pessoal não dá muita atenção a essa parte da LDB em relação à educação profissional, mas para a galera que chegou pelo fim aqui, eu já falo para vocês, por ter tido atualizações, recomendo vocês darem atenção. Segunda coisa, principalmente para a galera que vai fazer MEC, tá? MEC atua tanto na educação básica superior, então você não sabe em que raio que o examinador vai cobrar. Lembre-se, ele só está pedindo para você 2 leis, que é a LDB e o Fundeb, gente. Então, assim, questão de legislação, ele não está cobrando muita coisa para você, não. Galera aí do Novo Gama, tem muita coisa, né, para se cobrar, mas eu ainda aposto nessas questões de atualização, principalmente os artigos que a gente já sabe que é batata. Então, artigo 14, que eu falei para vocês, de conselho escolar, artigo 4 do direito da educação, ele não cai, ele só despenca em todas as provas, atualmente ele já cai muito. Então, com a atualização, nem precisa destacar para vocês o quanto que é importante, tá? Então, gente, lembrar que a educação profissional tecnológica, ela nada mais é do que uma modalidade. E aí, lembrar que eu tenho educação técnica do ensino médio, beleza? E eu tenho educação, tá, tecnológica. A tecnológica é aquela dos cursos que a gente chama de curta duração, tá? A gente chama de cursos sequenciais, inclusive. Beleza? Inclusive, o pessoal estava discutindo esses dias que quem é formado nesses cursos, se pode ou não fazer o concurso do Ministério da Educação, tá? Porque é diferente de graduação. Uma coisa é falar, a pessoa é graduada, a pessoa é licenciada, a pessoa tem curso sequencial. Mas, em tese, gente, para concurso público, todo mundo que tem pode. Mas, por exemplo, para ser professor já não pode. Beleza? Então, colocando aqui para vocês as atualizações, quando da educação profissional técnica do nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, e aí vocês lembram, o que é aprendizagem profissional, gente? É um aprender fazendo, é meter a mão na massa, beleza? Então, são atividades pedagógicas, beleza? Então, vão cumprir aí em relação a esse contato profissional, horas de trabalho, inclusive, vão contabilizar nesse curso, só destacando para vocês essa carga horária, no itinerário da formação técnica profissional e na educação profissional técnico nível médio. Então, entender, isso daqui faz parte do ensino médio, que é esse novo ensino médio que a gente tem até a parte lá do itinerário técnico profissional, artigo 36 traz isso para vocês, e eu voltei isso também, tá, aqui na parte da educação profissional técnica e nível médio, que vocês sabem que a gente tem a forma articulada, tá? Que aí a gente vai ter o integrado e o concomitante e o subsequente. É claro para vocês o que é isso aí, não é? Se não for, pergunta, tá? Porque eu entendo que isso é uma coisa que vocês já saibam, tá bom, gente? Esses detalhezinhos aí. Tranquilo? Se ninguém perguntou, porque tá todo mundo já sabendo, concorda? Deixa eu ver aqui.
Artigo 42A, outra novidade que a gente tem importante, em relação à educação profissional tecnológica, ela é organizada em eixos tecnológicos, tá? Isso já era algo, já acontecia, inclusive está aqui no 42, tá? Então, isso não é novidade. O que a gente tem de novidade é em relação a esse princípio da integração curricular entre os cursos e programas, tá? Os itinerários formativos contínuos e as trajetórias progressivas de formação entre todos os níveis educacionais. Então, isso é algo novo, recente, beleza? E aí ele traz algumas coisas aqui para vocês, como que isso vai ser organizado. Então, várias dessas coisas aqui, para quem já conhece a educação profissional tecnológica, já até conhece, tá? Então, o itinerário contínuo de formação profissional tecnológica é o percurso formativo. O que é o percurso formativo, gente? É o famoso currículo, tá? É onde o aluno vai passar, o que ele irá estudar, perfeito? E é importante destacar que isso vai permitir um aproveitamento de experiências, educações e conhecimentos, tá? O itinerário, como eu falei para vocês já viram isso aqui também lá na LDB, na parte de ensino médio. O aluno ele poderá ter um ou mais outros eixos tecnológicos. Aí ele coloca aqui no parágrafo 3º, Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O que é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos? Na verdade, ele só vai trazer, tá, gente? Todos os cursos reconhecidos pelo MEC, tá? Ele, inclusive, é um livro. E tem também, sendo no caso do nível médio. E aí a gente tem o Catálogo Nacional de Curso Superior de Tecnologia, que são os tecnólogos, os sequenciais, como eu falei para vocês, que é outro aí fascículo que também vai trazer para vocês que cursos são esses, os itinerários que devem ser seguidos, tá? Os eixos tecnológicos. Por fim, ele destaca aqui que o MEC, em colaboração com os sistemas de ensino que você já sabe, que é os estados do município, as instituições das redes de educação profissional tecnológica, só a gente lembrar dos institutos federais, e as entidades representativas de empregadores e trabalhadores, observada a classificação brasileira de ocupações, CBO, então todo curso desse, gente, técnico profissional, ele tem esse reconhecimento, tá? Tem que ter esse CBO, que a gente está falando de curso técnico, tá? Terá aí a dinâmica do mundo do trabalho e manterá periodicamente, atualizará os catálogos. Perfeito. Por fim, ele vai dizer aí que a oferta da educação profissional técnica e tecnológica será orientada pela avaliação de qualidade de instituições dos cursos e deverá considerar as estatísticas de oferta, fluxo e rendimento, a aprendizagem dos saberes do trabalho, a aderência da oferta ao contexto social, econômico, produtivo e nacional, perfeito? Então, só colocando aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui. Ângela Nogueira, fala, meu amor. Professora, eu fiquei na dúvida aqui desses eixos tecnológicos. Esses eixos tecnológicos são referentes ao artigo, acho que é 36 ou 26, não lembro. 36. Não me recordo. É referente àquelas atividades lá? Como assim? Explica melhor. Porque lá, eu acho que é, eu não tenho certeza, porque eu estou aqui com a minha apostila Eixos aqui abrindo. tecnológicos são os percursos formativos que o estudante ele vai aprender, tá? Então, a gente fala em eixo tecnológico porque a educação profissional tecnológica, ela é uma forma de ser dividida em eixos, tá? É diferente, por exemplo, nível superior, a gente fala cursos e programas, tá? Aqui na educação profissional técnica, a gente fala exatamente de eixos curriculares, entendeu? Que vai trazer os percursos formativos. Entenderam? Entendi. No caso, mas isso aqui faz parte lá daquele pedacinho que tem lá naquele artigo. Eu não me recordo, professora, assim, o artigo exato, mas é das áreas que o aluno vai cursar, que envolve o português, a matemática, faz Sim, parte. sim, mas aí é lá no ensino médio, né? Que você está me destacando isso quando for realmente com itinerário técnico profissional. Aí Ah, sim. tá. Então O tá artigo bom. 36 traz isso lá no último inciso, tá? Que a gente vai ter linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, tá gelado, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, aí por fim ele coloca lá, itinerário técnico profissional. Tá, então, tirando minha dúvida, é isso mesmo, né? Esses Tá? eixos tecnológicos são essas atividades. Sim.
Tá. É porque, assim, depende do itinerário profissional que o aluno escolher. Por exemplo, o aluno escolheu fazer técnico de agronomia. Aí ele vai ter o itinerário profissional desse técnico, entendeu? Que não vai ser o igual, por exemplo, do técnico de administração. São diferentes. Se você parar para perceber, na parte do ensino médio, que a parte de. Se vai compor, vocês viram que as disciplinas obrigatórias é o quê? Inglês, matemática e língua portuguesa. O resto das áreas do conhecimento, elas só vão entrar se tiver a ver com o itinerário profissional que o aluno tiver escolhido. Então, a carga horária vai depender muito disso, dessa escolha que o estudante fizer. Agora, na parte de educação profissional técnica, já vai vir detalhado, porque ali já está escolhido. Beleza? Beleza, entendi, professora. Ficou Obrigada. claro? Por nada. Para mim ficou. Beleza. E aí, depois, nós temos um detalhe, tá, gente? Também foi feito antes essa atualização, artigo 70 na LDB. Deixa eu ver se eu ainda estou compartilhando. Tô. Lá no artigo 70 da LDB vai falar, guarda aí, artigo 70, eu até falei desse artigo 70 e 71 na aula de Fundeb. Falei, galera, o artigo 70, tanto que ele fala aqui, ó, manutenção e desenvolvimento de ensino. Falei, gente, o 70 é o artigo que você pode gastar. Com o que você pode gastar o dinheiro da educação? O 71 é aquele que você não pode gastar. E aí, só colocando aqui para vocês para ilustrar. Muitos diretores hoje das redes de ensino, eles não gastam dinheiro da União porque tem medo, porque não tem conhecimento técnico profundo. E aí vocês sabem, quando o diretor gasta um dinheiro que não pode, o que acontece com ele? Ele tem que devolver, né? Então, entre o medo e saber fazer, o que o diretor prefere? Ele prefere não investir muitas das vezes. Porque se ele investir errado, vai sair do bolso dele. Não sei se vocês já viram casos assim, que a escola precisou devolver não sei quanto para o MEC, porque não utilizou, e assim por diante, tá? Vamos lá. Artigo 70 traz o seguinte: realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciência da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua inglesa, literatura e cultura. Perfeito? Então, ele só trouxe algo a mais, que já tinha até aqui em relação ao aperfeiçoamento pessoal docente, mas ele trouxe uma questão a mais em relação a essa formação inicial continuada, beleza? Então, a gente tem essa atualização. E a última, que é um detalhezinho no 90, que ele vai linkar com 14A, que a gente falou lá dos conselhos escolares, dos fóruns escolares, tá? Então, agora é conselhos e fóruns escolares. A gente só falava em conselhos escolares. Já instituído, continuarão a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino. Como falei para vocês, quem cuida de conselho escolar, né, de organização, de lei, gestão democrática, são os estados, DF, município, como vocês viram, isso foi atualizado. Beleza? Fechou? Vamos agora corrigir nossos exercícios? Pega lá os nossos exercícios de LDB. Promessa é dívida. Todo mundo, gente, já pegou? Eu vou abrir aqui para vocês. Abre aqui para mim no negócio aqui para mim, César. Por gentileza. Tá lá no meu e-mail. Galera, eu não tô com as questões aqui fácil para abrir, mas eu vou. Vocês estão com esses exercícios, como não vou ter que ilustrar, não é esquema nem nada, dá para a gente corrigir aí. A última aí do e-mail.
Não, do e-mail. Foi uma piada agora, não chegou, não? Tá no meu e-mail. Já chegou. Só um pouquinho, galera. Vamos lá. Questão é princípio, acho que vocês já estão vendo aí, né? Princípio da educação nacional, a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e das legislação dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal, alterada recentemente pela Lei 14.644 de 2023, galera. Essa questão está o quê? Certinha, tá? Então, só destacando para vocês, está certo, a gente viu isso aí lá no artigo 4º, uma das primeiras alterações aí. Próximo, galera. Se quiser anotar aí, só para fazer referência, estudo artigo 3º, tá? Na verdade, isso aí está como princípio. Artigo 3º lá, o inciso 8º, beleza? Depois, os padrões mínimos, conforme o dever do Estado com a educação escolar pública, julga os itens a seguir. Dever do Estado é a parte ali, a partir do artigo 4º. Então, a gente tem os padrões mínimos de qualidade do ensino, são definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, adequados à idade, o nível, a etapa e as necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos apropriados. Então, gente, essa é uma atualização que a gente tem lá no artigo 4º, inciso 10, tá? Isso aqui é uma atualização, na verdade, de 2022, mas eu trouxe para vocês, né? Porque, querendo ou não, são uma das últimas atualizações, mas observa bem. Ele fala de idade e as necessidades específicas. Eu não tenho nem nível, nem etapa, tá? Essa questão aqui de nível e etapa já deixa a nossa questão aí errada. Tranquilo? Então, não tenho nem nível, nem etapa. Tranquilo? Pior que eu tô sem essas questões aqui fácil, Gardênia. É por isso, vocês até receberam isso aí, eu não tô aqui com ele fácil. O César vai até mandar no grupo, mas vocês já receberam. Isso aí foi lá na primeira ou foi segunda aula? Foi primeira aula. Isso aqui não é novo, não. Aí eu tentei achar fácil aqui, eu não achei, então como vocês têm, eu tô, digamos assim, lendo e passando o gabarito, minha princesa. 67, aliás, aqui, né, que para mim com 67, nem sei qual é a questão aí para vocês. O dever do Estado, tá? Olha lá, conforme a educação digital preconizada pela LDB, julga os itens a seguir. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições de educação básica e superior. Até aqui tá ok, gente? É os dois níveis? Sim, eu saquei bem claro isso para vocês. A internet de alta velocidade, tá falando para vocês tomarem cuidado com isso, é isso mesmo que está na nossa lei. Adequada para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, até pontuei, não tem crianças, é jovens e adultos mesmo, criação de conteúdos digitais, comunicação, colaboração, segurança e resolução de problemas. Certinho, artigo 4º, inciso 12º, beleza? Próximo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno, que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Beleza? Corretíssimo aí, artigo 4º, inciso 12º.
Outro aqui, a União deverá assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional das instituições e dos cursos de educação profissional tecnológica, certo também? E aí a gente lembra, a União, ela vai sempre assegurar esse processo de colaboração com os sistemas de ensino, seja ele DF, seja ele Estado, seja ele município, perfeito? Então, é uma coisa que já é estabelecido. Corretinho aí, em relação aos conselhos escolares, vamos julgar aqui que essa parte nova do artigo 14 que nós vimos, e ele traz o seguinte: a lei dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica e educação superior, de acordo com suas peculiaridades. Essa questão ela está o quê, galera? Errada. Por quê? Porque é importante a gente destacar que a lei da gestão democrática, ela dá a união da incumbência para os estados e para o município. Agora, a educação superior, ela, em tese, faz parte da obrigação de quem? Da União, tá? Então, é somente gestão democrática do ensino público na educação básica. Eu não tenho educação superior, beleza, gente? Então, 70 está errado. 71. O conselho escolar é um órgão deliberativo, será composto pelo diretor da escola, tá aqui lindo, né? Lembra? Vírgula, a gente já julga. Que é membro nato, junto com o conselho junto com o vice-diretor, a supervisão, coordenação pedagógica, o secretário escolar, os representantes da comunidade escolar, local, eleito por seus pares. Então, gente, errado. Lembra que eu pontuei lá para vocês em relação ao conselho escolar. Eu vou ter um conselho escolar, no qual eu tenho o diretor como membro nato, e aí eu vou ter uma representação dos professores, da carreira ali do pessoal que auxilia a escola. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente chama de carreira assistência, do Grêmio, né, estudantil, se estiver na escola, da comunidade. Eu vou ter um representante de cada. Não significa que eu vou trazer todos eles em conjunto, perfeito? Então, não condiz com o que está colocando para a gente lá no artigo 14, parágrafo 1º. Então, está errado. Conselho escolar será eleito pelos professores, aí já é outra história, está falando de eleição. Eleito pelos professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, estudantes, pais responsáveis e membros da comunidade local. Perfeito, tá, gente? Certinho. Então, eleição eu tenho que trazer todos, tá, para participar disso. Isso sim é uma ordem democrática. Próximo, o Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias com vistas a melhorar a qualidade da educação. Perfeito, né? Inclusive, falei aqui, educação de qualidade social, tá? Artigo 14 vai falar sobre isso. E aí, nós temos, são princípios do Fórum dos Conselhos Escolares: democratização da gestão, democratização do acesso e permanência e qualidade técnica da educação. Logo está errado, qualidade social e não qualidade técnica da educação, beleza? 75. Fórum dos Conselhos Escolares será composto de 4 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, 4 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares. E aí eu falo para vocês, está errado, porque é o quê? Fórum Conselhos Escolares, 2. Vocês lembram disso? Então, são 2 representantes do órgão responsável e 2 representantes de cada conselho escolar. Próximo aqui, atualização de 2022, vale a pena a gente falar, que é em relação à alfabetização. Então, são objetivos princípios da educação básica, alfabetização plena, formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades, como desenvolver o educando, assegurar a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, tá? Está lá no artigo 22, certinho aí. Vamos lá
trazer aqui para vocês a parte de objetivos e finalidades da educação básica. Temos aí. Julgue os próximos itens tendo como referência a LDB as atualizações a respeito da educação profissional técnica nível médio. A educação profissional técnica nível médio, nas formas articulada e subsequente, poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional, que foi o que eu falei para vocês, o aprender fazendo. Lembra? Logo está certinho. Professora, eu tenho essas duas formas? Sim. Eu tenho articulado, que pode ser integrado e concomitante, tá? O que é a integrada? É dentro da mesma escola, tanto o ensino médio como a formação técnica. E concomitante, eu posso ter matrículas distintas. Em uma escola ele faz o ensino médio, na outra ele faz o técnico. Subsequente é o quê? Após o ensino médio. Então, a articulada, gente, é durante o ensino médio. A gente vai ter diferenças de matrículas. Inclusive, eu posso ter também por convênio de intercomplementaridade. Subsequente, não. É só após, ó. Depois do ensino médio. Beleza? Poderá haver aproveitamento da educação profissional técnico nível médio quando for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, com atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio. Beleza, gente? Certinho? As horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integralização da carga horária do ensino médio no itinerário da formação técnico-profissional na educação profissional técnico nível médio poderá ser aproveitada, deixa eu ver aqui, pela educação profissional técnico nível médio, quando foi oferecida em articulação com a aprendizagem profissional. Foi outro ponto que a gente viu, a Ângela, inclusive, me perguntou algumas coisas aqui a respeito, certinho. 80, aqui. De acordo com a Lei 14.645 de 2023, as instituições de educação superior deverão dar transparência, estabelecer critérios e procedimentos objetivos para aproveitamento das experiências, dos conhecimentos envolvidos na educação profissional técnico nível médio, sempre que o curso desse nível, de nível superior, sejam de áreas afins, quer dizer, áreas próximas, tá, gente? Certinho? Tá? Os demais aqui, eu vou deixar para um outro momento aqui, que a gente vai aproveitar aqui no curso, tá? Então, aí falta a gente terminar mais algumas daí. Vou aproveitar e fazer lá na última, que é sobre manutenção e desenvolvimento do ensino, e a gente já falou até de Fundeb. Então, acho que vale a pena a gente já fazer logo e matar. Depois só fica essa de educação profissional até nível médio. É considerado como manutenção e desenvolvimento de ensino a realização de atividades extracurriculares, tá? Complementares, voltadas ao aprendizado do aluno ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como feiras, mostras de ciência ou humanas, tá? Matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, literatura ou cultura, tá, gente? E aí tá certinho, eu até falei para vocês, gente, observar que isso foi um detalhe aqui colocado para a gente, tá? Ele realmente traz todas essas questões. Lá no artigo 70, inciso 9, fechou? Vamos lá. Só um pouquinho, galera. Galera, vocês conseguiram ver que vocês receberam já o material lá no grupo de vocês? Acho que foi no grupo e no e-mail, né, também. Só no grupo, aliás. Tá? Então, só destacando aqui para vocês. Tá no link também do Drive, tá? Só colocando para vocês. Então, vamos lá. Hoje é a nossa última aula de legislação, tá? Só para destacar aqui para vocês. Última aula, mas ainda vou passar por alguns exercícios, algumas coisas, então a gente vai ter mais 3 aulas na frente, que eu vou querer falar de tendências, querer falar de outros assuntos aí, tá? Parte legal mesmo é muito grande, muito extensa, tentei a gente aproveitar o máximo possível, mas eu não podia deixar de falar e destacar, por exemplo, a questão da
do Plano Nacional de Educação. Porque o Plano Nacional de Educação, ele é um assunto que gera muitas dúvidas na galera. Sim ou não? Fala comigo, meu povo. Agora é hora de falar. Agora pode escrever no chat, tá? E aí, novamente, eu vou passar aqui para vocês o esquema. Eu vi o pessoal pedindo para o César, né? E no final de semana, os esquemas que eu prometi. Eu peço para vocês de verdade, gente, só um pouquinho de paciência em relação a isso. É porque é muito material, é muito exercício. 3 vezes por semana para a professora também é arrochada, pesado. Se vocês acham que é muito exercício para vocês, é porque vocês não imaginam. Para quem produz também isso tudo, tá? Mas vai chegar aí para vocês esse esquema do Fundeb e algumas questões aí que vocês pediram, tá? Eu vou mandar aí um único arquivo para vocês estarem revisando, tá? E como eu falei, isso não era uma coisa que estava no curso, mas como eu achei sentido, vocês pediram, é algo que eu estou complementando. Vocês assistiram a aula de matemática, né? Então vocês tiveram esse bônus que eu prometi para vocês, participaram da aula durante a semana, quem não participou ficou gravado, o professor Elton deixou o material para vocês. Foi excelente? Valeu a pena, galera? Matemática? Falem aí comigo, galera do Novo Gama, principalmente. Sim, né? Então, assim, esse curso a gente está dando mais do que a gente foi prometido, do que a gente prometeu, e eu acho que é isso, no mínimo que eu prometi, e sempre que possível eu gosto de dar sempre a mais, porque eu gosto de deixar vocês bem satisfeitos, beleza? Então, nós vamos falar a partir de agora do PNE, e também eu vou pontuar questões rápidas do PNE, tá? Vai ser coisa rápida, assim, e a gente vai lascar, fazer exercício. Então, o exercício já está aí com vocês. Manda para mim até o formato lá do exercício que eu quero abrir aqui, quando for abrir. Manda no meu e-mail. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem. Gente, até aqui tá tudo bem? Ficou alguma dúvida em LDB para eu seguir aqui? Ou tá ok? Gente, eu peço desculpa que vocês estão vendo que eu não tô animada hoje, que eu tô quieta, tô quietinha, não tô em pé. A cabeça tá doendo muito, eu acho que eu peguei gripe mesmo. Tá? Mas eu estou, digamos assim, me dando o máximo para vocês, pode ter certeza. Vamos lá. Plano Nacional de Educação, eu quero mostrar alguns pontos para vocês, isso aqui é a parte do contexto teórico, tá? Então, gente, da onde que veio a ideia de fazer o Plano Nacional de Educação? Foi do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, tá? Ele aconteceu em 1932, tá? Então é importante a gente destacar isso aqui para vocês. Então, em 1932, então entenda que essa época é a época da Escola Nova, tá? Então, a Escola Nova, ela rompeu com o tradicionalismo, e aí a gente tinha Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Fernando Filho, ó, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, eu tô doente mesmo, para estar falando o nome de autor errado. Então, eles realmente suscitaram o quê? Um novo tipo de educação. Então, a gente passou pelo otimismo pedagógico, nós passamos pelo entusiasmo pela educação, ao qual destacava que a gente precisava de uma educação de qualidade, eu falo qualidade pedagógica, e um aumento na quantidade, tá? Quantidade de escolas. Naquela época, o grande problema grave do nosso país era o fato das pessoas não serem alfabetizadas. E vocês sabem que naquela época, uma das questões para votar exigia que a pessoa fosse o quê? Plenamente alfabetizada. Beleza? E aí, por que eu também estou falando isso para vocês? Porque vocês têm um ponto chamado aí, que eu não sei quem perguntou para o César, mandaram para o César perguntando se vocês iam ter aula de fundamentos da educação, tá? Vocês vão ter, e a próxima aula, antes de tendência até, ó, falei em tendência, mas é antes de tendência. Na verdade, eu vou tentar fazer fundamentos da educação com tendências a aula que vem. Então, galera que tem dúvidas em pensadores, não falta, tá? Eu vou tentar destacar para vocês os principais, porque são mais de 80. Então, para eu falar mais de 80, eu precisaria de 3, 4 aulas. Não tenho condições, tá? A gente simplifica e traz para vocês os que mais caem, sempre são recorrentes, tá bom?
E aí, o que que acontece? Esse manifesto ele foi importante porque ele trouxe a ideia de uma educação laica, uma educação integral, uma educação que garantia acesso, permanência de qualidade social e, claro, né, gente? Isso foi cumprido? Não, porque se tivesse sido cumprido, eu te garanto que o nosso país era diferente. E aí, em 1934, na nossa Constituição, no artigo 150, foi a primeira vez que falou na ideia de fazer um plano nacional de educação, beleza? Então, entenda o seguinte, foi aqui que falou que precisava se fazer, a gente ter realmente. Aí, que eu também coloco aqui para vocês? Inclusive, foi o artigo 150, não esqueci, esse artigo 150, o primeiro fala sobre isso. E aí, eu lembro que eu acho que a gente fez uma questão, se a gente não fez essa questão, eu sei que essa questão ela foi legal, porque foi uma questão do Senado Federal, achei essa questão brilhante. Eu acho que a gente fez na aula do Fundeb, que falava assim, que a primeira lei que falou sobre essa questão de financiamento da educação no Brasil foi na Constituição dos anos 50 ou foi 60, uma coisa assim, agora eu não lembro explicadamente a lei. E aí eu destaco para vocês. Quanto à questão do PNE, quanto a essa questão de financiamento da educação do Brasil, a primeira vez que apareceu falando sobre isso foi a Constituição de 34. E essa época, em que governo que nós estamos falando? Nós estamos falando de governo Vargas. Nós estamos falando aqui de Estado Novo. Então, é importante também, quando a gente fala em fundamentos da educação, que vocês entendam o processo histórico do Brasil. Então, entenda, até 1930 eu tinha uma educação dita tradicional. A aula que vem eu vou aprofundar isso daí, porque a gente vai falar de tendência, a gente vai falar de fundamentos da educação. A partir de 30 a 45, a gente está falando de um Estado novo, a gente está falando da ditadura do governo de Vargas, né? Governo provisório, Estado novo. Perfeito? Então, essa época foi a época que o Brasil saiu da parte agrícola e começou a trazer essa questão da industrialização. Tanto que a educação nova fala no aprender, fazendo, beleza? E aí, o que nós temos? Em 59, a gente tem o chamado o Manifesto de Educadores, mais uma vez, os convocados, que é como se fosse o segundo Manifesto Pioneiros da Escola Nova, que eles falam assim, opa, cadê a garantia das escolas, a educação integral, esse movimento todo? E nessa época eles estavam movimentando, né? Estava uma campanha nacional da democratização da escola pública, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, então, grandes sociólogos da época, Darcy Ribeiro, Enis Teixeira, esse povo todo estava movimentando, até que em 61 fizeram a nossa LDB, e em 62, um ano depois, a gente teve nosso primeiro Plano Nacional de Educação, beleza? Então, eu já vi cair nesse prova, então só colocando para vocês. Professora, a gente só teve 2 planos nacionais de educação da história, errado. Nós tivemos 3. Esse de 62, depois o de 2001, e depois o atual de 2014. Então, na verdade, a gente está indo para o 4º Plano Nacional de Educação. O ano que vem vence. Eu quero de verdade que vocês passem esse ano, porque eu lembro quando veio esse Plano Nacional de Educação para o concurso efetivo de 2016 e temporário, eu lembro que eu estudei, gente, não foi pouco para aprender, vocês sabem que é um conteúdo mais chatinho, que você vai pegando aos poucos, porque tem porcentagem, tem uma série de detalhes, então meu sonho é que vocês passem e vão embora logo, e que vocês só olhem depois como espectadores, como estudiosos da área da educação, mas não para passar em prova, tá? E aí a gente teve isso também colocado lá na Constituição Federal de 88, fala da ideia de um Plano Nacional de Educação, aí fizeram o de 2001, como eu falei para vocês, que é esse daqui, tá? A Lei 10.172, foi colocado também na nossa LDB falando, e atualmente nós temos esse daqui, beleza? O de 2014, que na verdade agora não são mais 254 estratégias, não deu tempo ainda de atualizar material, são 255 estratégias, o César. Perdão, obrigada. Repetindo o que eu disse, o César já mandou para você já o PNE atualizado.
Banca examinadora adora atualização, então é importante você já estudar essa parte atualizada, beleza? É só um detalhe, gente, só foi uma estratégia. Então, não são mais 254 estratégias, são 255. Tá? Então, vamos lá. Projetar aqui para vocês. Gente, me dá só um minutinho aqui e já volto, tá? Vamos lá, galera. A primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é que o PNE, ele é o quê? Ele é decenal. E quando eu falo decenal, ele tem um prazo de ser liquidado em 10 anos. Então, ele começou em 25 de junho de 2014, ele vai até 25 de junho de 2024, beleza? Outro ponto a destacar para vocês, que isso daqui cai muito lá na Constituição Federal, a gente, inclusive, vai vê-la hoje, e cai muito também no PNE, tá? Então, são a questão, isso aqui são as diretrizes que nós temos lá no PNE. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês do artigo 214 que eu coloquei, é que aqui fala do estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como o PIB. E lá aqui a gente não tem falando que porcentagem é essa. Lá no PNE a gente tem na meta 20, que fala que no mínimo será nos 5 primeiros anos 7%, e tem que chegar até o final do decênio a no mínimo 10%, tá bom? Outro ponto, tá? Artigo 4º vai trazer o seguinte, eu vou trazer para vocês os pontos mais importantes, tá? Artigo 4º não, artigo 2º, vamos lá no artigo 2º. Artigo 2º, ele não cai, ele só despenca para vocês, tá? Que são as diretrizes. Então, nós temos quantas diretrizes no PNE? Nós temos 10, tá? Então, só para destacar aqui para vocês, engraçado, não tem aqui essas diretrizes? Tem não? Então, vamos aqui. Eu não tinha. Primeiro de todos, gente, erradicação do analfabetismo. Vocês viram que caíram na prova do contrato, do temporário não, do efetivo. Falou em diminuição, né? Não é diminuição, é erradicação, tá, galera? Então, só destacando isso para vocês aí. Não é diminuição, é erradicação. Quando eu falo em diminuir, opa, eu vou reduzir. Quando eu falo erradicar, é acabar. Beleza? Vou abrir aqui para vocês. Então, olha lá, vamos passar pelos 10. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção na cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamentam a sociedade, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, tá? Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que assegura atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade, valorização dos profissionais da educação e promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, beleza?
Galera, isso daqui cai? Nada. Ó, posso te falar uma coisa. 90%, se você quiser anotar aí de dica, 90% do conteúdo de PNE, de PDE também, tá? Que é o distrital, para a galera que vai fazer a CDF, cai sempre. Artigo 2º, artigo 5º. 90% do conteúdo gira em torno disso. Depois, aí ele vai cobrar meta, tá? Que aí faz parte dos outros 10%. Uma meta e, tipo, bem raro ele cobrar estratégias para vocês, tá? Aproveitando, já que eu abri a lei aqui, vamos lá na parte da estratégia que alterou. É a parte da educação, a meta que vai falar da educação para a diversidade dos povos originários, quilombolas e indígenas, tá? E aí ele trouxe mais uma estratégia. Então, eram 6 estratégias, agora são 7. Ampliar a garantia de realização em bases permanentes do Exame Nacional aplicado no exterior, destinado a certificar a competência de jovens e adultos, além de coligir anualmente dados a respeito do nível de escolarização dos brasileiros residentes no exterior, de promover estudos e pesquisas a respeito dos direitos educacionais dos cidadãos, com o intuito de promover políticas públicas específicas para o segmento, tá? Qual o segmento? Da educação para a diversidade, quilombola, indígena, tranquilo? Então, é isso que nós temos. Vou projetar aqui para vocês nossos esquemas. Não, gente. Relaxa. Vamos mais um tiquinho. Vamos mais um tiquinho. Eu, pelo menos, terminar as teorias e vocês se comprometem a fazer os exercícios, tá? O César colocou um monte aqui de Constituição e de PNE. Vamos aqui. Bora lá. Artigo 4º, gente. As metas, deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. As metas previstas no anexo dessa lei deverão ter como referência o PNAD, o Censo Demográfico, Censo Nacional de Educação Básica Superior. Isso aqui já caiu, tá? Então, metas vão se basear no PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, Censo Demográfico, Censo Nacional, tá, gente? Não é o IDEB, não é aos índices de qualidade de educação, a gente tem uma meta específica. E esse Censo Nacional vai ser tanto da educação básica e superior, beleza? Isso aqui você já sabe, a execução do PNE, eu gosto desse triângulo porque a gente sabe. Maior para o menor, quem manda? MEC, depois Conselho Nacional de Educação, Fórum Nacional de Educação, Conselho de Educação da Câmara dos Deputados, Conselho de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, que está aqui para vocês, está no artigo 5º. Isso cai? Despenca, né? Não precisa nem falar também. Como eu falei para vocês, uns 90% dos pontos que caem sobre isso. Vamos lá. Outra coisa que o examinador gosta é de dados, né, de números, como eu falei, igual lá a questão do conselho, que eu falei 2, do Conselho Escolar lá na LDB. Então, aqui também. Então, guarda isso aqui. O INEP, a cada 2 anos, não é 4, não é 3, não é 1, é 2. Ela vai publicar aí os estudos, cumprimento de metas organizados por ente federado. O que é ente federado? Cada estado, em âmbito nacional, beleza? E aí, só colocando para vocês, terão como referência de estudos e pesquisas o PNAD. O que é o PNAD? A gente viu agora, no artigo 4º, né? As metas vão ter como base o PNAD, o Censo Demográfico, o Censo Nacional aí de Educação Básica e Educação Superior, beleza? Outro ponto. A meta progressiva dos investimentos da educação, ela será avaliada em quanto tempo? No 4º ano de vigência, que até já passou, poderá ser ampliada por lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Beleza? Outro ponto também é sobre o artigo 6º, que gosta, às vezes, de cair, que é em relação às conferências, tá, gente? Então, a União tem que realizar pelo menos 2 conferências nacionais. Lembre-se, precedidas, quer dizer,
precisam ser precedidos da Conferência Distrital, Municipal e Estadual, articulados e coordenados pelo Fórum Nacional de Educação. Não é, Conselho Nacional de Educação, beleza, gente? Então, é o fórum, lembrar disso daí. E aí tem um detalhe, que é em relação o tempo, tá? Que tem que ser pelo menos 4 anos de intervalo. Então, entenda, eu tenho que fazer 2, mas com intervalo, conforme está aqui, de 4 anos entre elas, perfeito? E, claro, o objetivo é avaliar a execução do PNE, subsidiar a elaboração do PNE para o decênio seguinte. Outro ponto importante, em relação ao Fórum Nacional de Educação, que ele vai trazer a execução do Plano Nacional de Educação, o seu cumprimento de metas e fazer as articulações das conferências nacionais, regionais, estaduais, municipais e, claro, distrital aí também de educação. Beleza? Outro ponto aqui também. Isso aqui a gente já sabe, né? Os estados, a União, o Estado, DF, município, eles atuam em regime de colaboração. Isso fala na LDB, isso fala na Constituição Federal, para alcance de metas e implementação das estratégias. Mas lembrando, eles atuam em regime de colaboração. Porém, o Estado, DF e município terão que elaborar o seu respectivo plano, elaborar suas metas e suas estratégias. Beleza? Esse ponto aqui também é interessante, que eu acredito que você já sabe, que os estados, DF e município deverão elaborar seus planos de educação, ou caso já exista, adequar o plano já elaborado, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE aqui, prazo de 1 ano. Outro ponto que eu quero falar para vocês é em relação à questão da gestão democrática, tá? Então, os estados e o município deverão aprovar leis específicas do sistema de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública, prazo 2 anos, tá? Então, é importante destacar isso aqui, e além desse ponto aqui, a gente vai ter lá na meta 19 também, tanto do DF quanto da União, falando de gestão democrática. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Isso daqui eu coloco que eu gosto de... Como é que eu posso falar? Eu gosto de dar essas dicas para vocês. Uma vez caiu na prova perguntando o que eram metas estruturantes da garantia do direito à educação básica. Tá? Então, lembre-se, são todas as metas da educação básica e das modalidades, com exceção das modalidades que são focadas na valorização da diversidade e desigualdade. Então, meta 1 da educação infantil, 2 do ensino fundamental, 3 do médio, 5 da alfabetização, 6 da educação em tempo integral, 7 da qualidade da educação do DEB, 9 da alfabetização de jovens adultos, 10 da educação de jovens adultos integrada à educação profissional, 11 da educação profissional técnico nível médio, metas para redução das desigualdades, valorização da diversidade, meta 4 e 8, meta 4 é educação especial, meta 8 a gente até falou que trouxe mais uma estratégia, que é a educação indígena, quilombola, beleza? A das diversidades do campo, metas para o ensino superior, que é a 12, a 13, a 14, vai falar das novas matrículas na 12, 13, dos mestres e doutores, né, os professores, e 14 em conseguir aí, né, aumentar a nível superior aí, pós-graduação. Valorização dos profissionais da educação, então a gente tem um conjunto de metas. Uma vai falar da política nacional dos professores, outra vai falar de equiparação, a outra vai falar de pós-graduação para professor, tá? Meta da gestão democrática 19, financiamento da educação, que é o PIB, né, gente, que a gente sabe, o 20, perfeito? Então, só trazendo aqui para vocês, vocês têm, inclusive, as questões, tá, que a gente colocou aqui, e fora que eu vou passar... É difícil, mas faz parte, né? Eu lembro aqui de uma vez, acho que a Patrícia está até aqui, uma vez a Patrícia foi me substituir, porque eu estava passando mal, ela ficou lá na sala para me ajudar, mas na escola pública a gente não tem escolha não, né? Tem que ficar morrendo. Ou é melhor você não ir e dar o atestado, porque se você for para alguém te substituir, é difícil. O povo quer ir para a sala de aula, não. Vamos lá falar da nossa Constituição Federal de 88. Na verdade, não vou nem falar. Acho que eu vou pegar, vamos fazer uns exercícios?
Ó, a gente tem vários exercícios. Ó, deixei 48 exercícios, tudo atualizado. Eu tô boa demais, Constituição Federal. Já abrem aí, vamos fazer? Constituição Federal, gente, tem muita coisa que a gente viu na LDB. Então, digamos assim, eu não vou nem me matar, né? Nem matar vocês, dá pra gente já fazer na questão. Igual a gente fez com a LDB. Só um pouquinho, abrem o material. Vamos lá, amores. Questão número 1. Nosso rumo, 2017, Seduc São Paulo, diretor de escola. Conforme o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é um direito de todos, dever do Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Com base nesse artigo, é correto afirmar que o sistema educacional e o Estado deve promover práticas de avaliação, classificação e premiação, já está errado, né, gente? A gente não tem classificação e premiação. Já contraria o sistema de avaliação que nós temos hoje na escola. Devem garantir no locus escolar transmissão de conteúdos científicos? Também não, a gente não tem mais uma educação tradicional. Próximo, são os únicos responsáveis pela eficácia e preparação educacional de crianças? Errado, tá? É uma responsabilidade, dever do Estado, da família incentivada e promovida com a colaboração da sociedade, tá? Não podem assumir responsabilidades na formação do aluno e futuro cidadão, já está errado também até aí, né, porque deve assumir essas responsabilidades, como a gente falou aí dos deveres. Letra E, deve atuar com base nas instâncias, Estado, escola e família, com uma relação de coexistência necessária que contribui para a formação do aluno e cidadão, beleza? Então, questão de número 1, letra E. B. Leia o trecho abaixo, complete a lacuna. Educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da autonomia, errado, cidadania. Certinho aí, beleza? Letra B. 3. IDECAM, vamos ver aí, na Constituição Federal de 205, ele traz aqui o texto, ele quer que a gente marque a incorreto. Então, qual que não condiz? A educação é direito público subjetivo, está lá no artigo 208, tá, gente, certinho. A educação é básica, obrigatória, dos 4 aos 17 anos, ok também. A educação como direito social na Constituição Federal, afirma esse artigo 6º, que são considerados direitos sociais únicos de educação e saúde, errado. Nós temos segurança, cultura, proteção dos desamparados, amamentação. Inclusive, eu coloquei no material teórico de vocês essa partezinha da Constituição do artigo 6º, artigo 23, 22, vai falar aí das competências do Estado, município em relação à educação, que fala sobre isso também, tá bom? Então, lembre-se, educação é direito
social, é direito público subjetivo, beleza? É direito inalienável, conforme a gente viu nas DCNs lá do ensino fundamental, tranquilo? Isso é bom para vocês botarem até em redação, ó. Lembrar isso aí. Então, logo, letra C. 4. Educação como direito social está garantido no artigo 205 da Constituição Federal. A educação, direito de todos, devido ao Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A escola, enquanto constituição formadora, tem função, exceto, então, logo, o que Leocô diz, gente? Gerir os processos administrativos e pedagógicos, contemplando as regras e procedimentos estabelecidos pelo sistema. Errado, tá? Não condiz aí. Então, exceto isso daí. Gerir pelo sistema, na verdade, quem vai gerir esses processos administrativos e pedagógicos é o próprio sistema. Então, se gerir estadual, Secretaria de Educação, municipal, Secretaria Municipal de Educação. Beleza? Artigo 206, esse material foi construído, gente, com base em uma questão por cada artigo, tá? Então, dá para vocês treinarem muito bem isso daí. De acordo com a Constituição Federal de 88, seu artigo 206, o ensino será ministrado com base no princípio de gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Isso a gente não tem, tá? Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar em termos da lei federal. Galera, aqui na letra B tá faltando informação básica. Fala, Ângela. Professora, eu me perdi na questão 3. A resposta é a letra C? Sim, porque ele colocou que são direitos sociais únicos, meu amor. Tá, Que não são direitos sociais únicos. Eu tenho segurança, eu tenho proteção dos desamparados, eu tenho amamentação, eu tenho outros, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Você gosta de Constituição? Constituição é mole, né, Gardênia? LDB que é mais profundo, né? Aí ele coloca aqui, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos ao das redes públicas, tá? Letra C tá certinho, tá? Então, só colocando aqui para vocês. Então, 5, letra C. Seis. Esse abraço foi para vocês, são princípios norteadores do ensino público brasileiro, a valorização dos profissionais da educação escolar pública, tá? E o piso salarial profissional aí da nossa educação, perfeito? Uhum. Galera, o que a gente tem? Artigo 206, ele é muito importante por trazer os princípios. Então, assim, uma das coisas que você pode esperar e você precisa, digamos aí, lembrar e saber um dos artigos que mais cai. Então, anota aí os artigos que mais caem. 206, que é os princípios. 208 vai falar do direito da educação. 214, que vai falar do PNE, que a gente já viu até. 212A, que é a parte do novo Fundeb, tá? É a parte lá da emenda constitucional, e eu até falei para vocês sobre isso daí. Notaram aí? Alguém se perdeu em algum? Então, 6. São princípios norteadores do ensino público brasileiro, a valorização dos profissionais da educação escolar pública, o piso salarial nacional dos profissionais da educação. Beleza? Certinho aí. 7. Ele vai trazer aqui para gente alguns princípios, vai pedir para a gente julgar. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola está certo. Gestão organizada com base na hierarquia já está errado, porque é gestão democrática. Liberdade de ensinar, de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte de saber. Tá, gente?
Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas coexistentes em instituições públicas e privadas de ensino, ok. Garantia do padrão de qualidade observado os índices dos países latinos-americanos, errado. Piso salarial profissional estabelecido por região, não, estabelecido nacionalmente, tá, gente? Nos termos da lei federal. Então, logo, a nossa questão 7 é a nossa letra D, 1, 3 e 4. Beleza? 8. Conforme a Constituição Federal, o tema qualidade da educação constitui um dos princípios basilares do ensino está associado à avaliação educacional. Sim, qualidade da educação, a gente até lembra da meta 7, que vai falar lá da qualidade da educação. Beleza, galera? Então, certinho aí em 9. O ensino será ministrado com base no princípio da garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Beleza, galera? Isso aí foi até o último princípio colocado na Constituição, né? LDB foi colocado em 2018 e na Constituição em 2020. Beleza? 10. O FGD 2019, Técnica Assuntos Educacionais. Então, nós temos aqui. Opa. Ai, gente, o material subiu. Vai de novo. Tá aqui. Agora vai. A Constituição Federal de 88 estabelece em seu artigo 207 que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade, ou seja, inseparabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso significa que, vamos lá, aí ele traz para a gente, toda a universidade pública ou privada, no gozo de sua autonomia privativa, galera, eu não tenho uma privada linkado aqui, tá? Então, é somente as que pertencem ao sistema público aí, né, que são chefiadas, inclusive, pela União, beleza? Próximo, toda universidade tem autonomia didático-científica, que permite abrir, fechar curso de graduação, pós-graduação, mas mesmo assim, deve também obedecer ao princípio da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, ou seja, precisa necessariamente desenvolver pesquisa, ensino e extensão para continuar sendo a universidade. A autonomia didática científica não exime a instituição universitária de passar por processos periódicos de avaliação externa. Beleza, galera? Então, a 10 é a nossa letra B de bola. Beleza? Vamos fazer umas de PNE? Vou aumentar aqui para vocês. Alguns estudiosos da educação especial e inclusiva afirmam que as políticas públicas acerca desse tema, ora avançam, ora retrocedem. Considerando esse assunto, julgue os próximos itens. De acordo com o Plano Nacional de Educação, PNE, as crianças superdotadas devem ter acesso à educação básica, o atendimento educacional especializado, AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? E aí está certinho, a gente pode lembrar que isso consta lá na meta 4, tá bom, gente? A meta 4 vai falar da nossa educação especial aí. Importante destacar também que o poder público ele vai ter que disponibilizar em dados estatísticos também da população de 4 a 17 anos, tá bom? Desses estudantes. Importante destacar também que nós temos, dentro do atendimento educacional especializado, 2 tipos de atendimento que é importante vocês saberem da educação especial. Eu tenho ela de maneira complementar,
que é para deficientes e TGDs, e eu voltei aí suplementar, que é para altas habilidades e superdotação, beleza? Então, gabarito a questão número 1 correto. Beleza, meu povo? 2. Plano Nacional de Educação vigente coloca como meta a universalização do acesso à educação em instituições especializadas no atendimento de pessoas com deficiência, tá, gente? Ele vai falar lá, tá, gente, que permite até convênio com instituições especializadas no atendimento de pessoas com deficiência. Perfeito, gente? Está lá também na meta 4. Perfeito aí? Avança. Perdão, meu povo. Ô, Senhor, fica boa. Vamos pegar 5? Vamos pegar 4. Nova aqui. O Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional do país. Acerca do PNE, cenário alternativo incorreto. Foi aprovado por vigência de 10 anos, gente. Até aí tudo bem, né? 2014 a 2024. Beleza? Próximo. Consiste em um conjunto de 20 metas a serem atingidas de forma gradual ao longo do seu período de vigência? Sim. Por exemplo, eu tenho lá na meta 1, universalizar até 2016, a pré-escola para crianças de 4 a 5 anos, universalizar até 2016, de 15 a 17 anos, tá bom? Então, só destacando aqui para vocês. Fechou? Próximo. Pauta na erradicação do analfabetismo e na universalização, na superação das desigualdades educacionais, certinho aí também. As ações foram estabelecidas pela União, repassadas aos estados, município e ao Distrito Federal, visando o alcance das metas. Galera, olha aqui. Não foram repassadas. A União solicitou que os estados e municípios estabelecessem seus planos ou adequassem os respectivos planos. E foi o que eu falei. Então, logo, 4, letra D. Questão de número 5. Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, professor de Educação Física. Na Constituição Federal de 88, foi estabelecido o PNE, nós já falamos, cujo objetivo é articular o Sistema Nacional de Educação e assegurar a manutenção e desenvolvimento de ensino. Não constitui uma das ações do PNE. Formação para o trabalho faz parte. Erradicação do analfabetismo faz parte, que é até o primeiro. Lá no artigo 2º. Tá vendo como o artigo 2º ele não cai, ele despenca? Isso aqui também está lá no artigo 214 da Constituição Federal. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos da educação como o PIB. Lembra? Na Constituição Federal e no artigo 2º do PNL, vai falar em estabelecimento de meta, ele não vai destacar a porcentagem só na meta 20. D, formação de nível superior com vagas disponíveis a todos os brasileiros, esse é nosso sonho. Então, esse que não faz parte nem do artigo 214 da Constituição e nem do artigo 2º, tá? Então, letra D, melhoria da qualidade de ensino. Fala, Sabrine. Professora, não entendi a explicação da 4, não. O que é a alternativa B? Vamos lá. As ações, olha só, observe bem. As ações foram estabelecidas pela União. Até aqui tá tudo bem? PNE? Sim. Sabrine? Sim. Só que aí ele fala, foi repassado aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, visando o alcance das metas. Não. Tá? Não foram repassados. O que a União pediu é o quê? Eles atuam em regime de colaboração. Ok, precisa apoiar. Mas o que a União pediu foi que os estados, o DF, o município, cada um deles fizesse o seu plano. Porque senão não teria intenção de cada um fazer o seu plano, entende? Entendi. Então, eu estou errado só por conta dessa palavra. Repassado aos estados. Tá como assim, ó, você precisa fazer seu plano. Não, aí eu estou te repassando o meu e você cumpre o meu.
Eles têm que atuar em regime de colaboração para que o nacional aconteça, mas entenda que quem é o responsável maior disso é a União. Os estados e município ficou de fazer suas respectivas metas, o seu plano. Cada estado, cada município precisa fazer seu plano. Mesmo o estado tendo, não abola os municípios de fazerem. Então, no caso, seria elaborar, então, suas ações? Para ficar mais certo, seria: as ações foram estabelecidas pela União e atuarão em regime de colaboração com os estados, os municípios e o Distrito Federal visando alcance de metas. Aí tudo bem. Agora, repassar é como se eu, estou mandando você fazer isso daqui. É como se eu estivesse delegando a minha atribuição. Tá certo. Obrigada. Por nada. Pode perguntar, tá, gente? Aqui eu cheguei a fazer, cheguei. Próximo. 6. Plano plurianual. A lei de diretriz orçamentária. Isso aqui tudo defetivo, ó, gente. E a lei orçamentária anual, LOA, serão norteados pelo PNE e visarão a consecução de seus objetivos e metas. Certinho? 7. Sistema Nacional de Avaliação Básica. É o sistema SAEB. Embora opere em regime de colaboração entre eles, olha a história do regime de colaboração, é coordenado pela União, certinho. E vocês viram comigo que, na verdade, quem cuida disso é o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa nesse Teixeira. Os estados e município elaborarão seus próprios planos de educação, observando as diretrizes do PNE, foi o que eu acabei de falar agora há pouco. A gente questionando aí sobre o item, certinho. 9. As metas previstas no PNE extrapolam o seu prazo, errado. Então, todas as metas, ou elas têm uma duração um pouco menor, algumas, ou ela chega até 2024. Não tem nenhuma que passe em 2024. A gente vai ter as avaliações, né, que é o ciclo de avaliação e monitoramento do PNE, que vão fazer um novo plano, tá, gente? Aí são novas metas, novas estratégias. 10. É diretriz do PNE a redução do analfabetismo. Não é redução, é erradicação, conforme o artigo 2º, beleza? Tranquilo? 10 não, 11. Segundo a LDB, o PNE deve ser elaborado pela União, olha aqui, ó, em colaboração com os estados e município, com o objetivo de organizar, manter os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, certinho? 12. É meta do PNE universalizar para toda a população de 4 a 17 anos com deficiência. E transtornos globais de desenvolvimento, acesso à educação básica, atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Galera, essa aqui é uma questão que eu entrei naquela época que deu a confusão com a Quadrix, porque assim, a meta, ela fala que são os 3, TGD, altas habilidades e deficiência. Ele não colocou altas habilidades. Então, assim, lá no recurso, eles não aceitaram. Então, assim, essa questão, ela ficou certa, mas eu deixo o meu registro que ele não destacou altas habilidades. Quando eu tenho esse E, significa dizer que é só deficiência e TGD, e cadê outras habilidades? Então, certo é aquele ele botar uma vírgula, tá? Então, gabarito a questão ficou certo pela banca, mas com ressalva aí. Para mim, essa questão vai ser toda a vida errada. Porque ele não colocou outras habilidades. 13. É uma meta do PNE erradicar o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional até o final da vigência? Errado, gente. Erradicar o absoluto e diminuir o funcional em até 50%, conforme fala a meta 9, tá? 14. Alfabetizar todas as crianças até no máximo, até o final do 3º ano de ensino fundamental, consiste em uma das metas, sim, meta 5. Inclusive, falei para vocês lá na aula da BNCC, em relação, né, do documento, as diferenças, lá 8 anos, 2º ano, aqui é 3º ano, tá? É meta do PNE universalizar a educação fundamental de 9 anos para toda a população até 15 anos de idade, garantindo que pelo menos 90% dos alunos concluam essa etapa da idade recomendada até o último ano de vigência, Errado, não é até pelo menos 90. E podia ter colocado até pelo menos 93, 95, aí poderia ser, gente, porque na verdade o número exato são 93 inteiros e 5 décimos por cento, ou se vocês preferirem, 93,100. 93,5, não é pelo menos 90. Beleza? Então tá errado. 16.
Segundo a Lei 13.005 de 2014, a melhoria da qualidade da educação é uma das diretrizes do PNE. Diretriz está no artigo 2º, certinho. Segundo o PNE, o município deve promover pelo menos 2 conferências municipais de educação até o final do decênio que se refere. Então, gente, não é o PNE. Vocês viram que é a nível Brasil que nós vimos isso, tá? Então, o PNE tem que realizar, aí, na verdade, a gente viu que é o fórum, né, o Fórum Nacional de Educação, pelo menos fazer 2 conferências, e qual é o intervalo, no mínimo, entre elas? É fazer 2, pelo menos, com intervalo de 4 anos entre elas, beleza? PNE tem como suas diretrizes a erradicação do analfabetismo, certinho lá no artigo 2º, a melhoria da qualidade da educação é um princípio basilar, contido no PNE, certinho também, e eu tenho isso também nas metas, meta 7. Segundo a Lei 13.005 de 2014, uma das metas PNE a ser alcançada é o fomento. O que é o fomento? Incentivo do atendimento apenas para as comunidades quilombolas, errado, ainda agora eu falei para vocês até da alteração da estratégia, eu vou ter indígena, eu vou ter quilombola, eu vou ter educação do campo, ou seja, educação para a diversidade. Então, 20 errado. 21. Segundo o PNE, uma das metas... Oi. A 18 é o que mesmo? Que é o Plano Nacional de Educação, conforme a Lei 13.000, tem como uma das diretrizes erradicar. Alfabetismo. Artigo 2º, inciso 1º. Tá certo, então? Tá no artigo 2º, inciso 1º. Tá. É aquele ponto que eu falei para vocês. Artigo 2º, ó, ele tem que estar lindamente, assim, estudado. É a dica que eu dou para vocês. É um ponto, assim, que é batata na prova. Toda a prova cai. Eu sempre falo isso. Beleza? 21. Uma das metas do PNE é fomentar, ou seja, incentivar o atendimento dos povos originários, dos quilombolas e da população do campo. Lembra que eu falei que estão substituindo a palavra indígenas por originários e que vocês vão considerar correto? Então, certinho aqui. 22. A meta 8 do PNE busca promover melhorias para a população do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 17% mais pobres do país. Errado. É dos 25 mais pobres do país, segundo meta 8. Essa meta tem o objetivo de elevar a escolaridade média dos indivíduos de 16 a 28, dos 18 aos 29 anos, tá? O resto tá certo, alcançar no mínimo 12 anos de estudo até o final da vigência. 23, a meta 5 do PNE é a mais urgente, pois enfatiza que é necessário alfabetizar todas as crianças no máximo até o 2º ano, errado, até o 3º. 2º ano é BNCC. O PNE, tá, ele colocou a lei antiga, mas entenda que isso aqui tinha que ser atual, então considera que a 13.005 de 2014 estabelece diretrizes, objetivos, metas a serem implementadas nas diversas etapas e modalidades da educação básica, de modo a garantir acesso, permanência, gestão democrática e qualidade de ensino no Brasil. Certinho, tá, galera? E 25, implantar até o penúltimo ano de vigência do PNE, avaliação da educação infantil, a ser realizada anualmente com base em parâmetros nacionais de qualidade, é uma das estratégias da meta 2. Peraí, se ele falou em educação infantil, não é a meta 2, é a meta o quê? 1. A meta 2 é ensino fundamental, então logo já está errado. Beleza, gente? Fórum Nacional de Educação deve acompanhar a execução do PNE, inclusive ao cumprimento de suas metas, a gente viu isso no artigo 5º, que é um dos que mais cai, que eu falei para vocês, e embaraçar. O que é embaraçar? Dificultar a articulação das conferências nacionais? Errado. Ela precisa facilitar. Tá, galera? Galera, vou encerrar a aula hoje por aqui. Eu já estou aqui morta. Tentando fazer o máximo. A gente encerra por aqui para a apresentação.